Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem buscado respostas para um vazio silencioso que habita o coração de cada pessoa. Esse vazio não se trata apenas da falta de algo externo, mas da sensação íntima de que algo essencial foi perdido ao longo da caminhada da vida. Muitos chamam esse processo de busca de despertar espiritual, mas na verdade, o que se esconde por trás desse conceito é mais profundo do que parece. O chamado que ressoa dentro de cada alma não é o de conquistar novos poderes, dons ou experiências extraordinárias, mas sim o de recordar o que já foi vivido, o que foi esquecido e o que foi espiritualmente roubado de nós. Quando falamos de despertar, não estamos tratando de um caminho de chegada, mas de retorno. É como se uma chama acesa em tempos ancestrais tivesse sido apagada por camadas de condicionamentos, crenças impostas e distrações constantes. O verdadeiro despertar não é algo novo, e sim a lembrança daquilo que um dia já fez parte de nós. Imagine por um instante uma biblioteca infinita que guarda toda a sabedoria da humanidade, com símbolos, histórias, práticas e segredos que poderiam iluminar nossa jornada. Agora, imagine que ao longo dos séculos, páginas inteiras foram arrancadas, livros foram escondidos e algumas portas dessa biblioteca foram trancadas para impedir que chegássemos até elas. O resultado disso é o que vivemos hoje, uma humanidade desconectada da sua própria essência, acreditando que precisa de algo externo para se completar. O despertar, portanto, é o ato de retomar o acesso a essa biblioteca interna, resgatar as páginas rasgadas e reabrir os portais que nos conectam à memória espiritual. É um movimento que não se resume a práticas modernas ou a discursos grandiosos, mas sim a um profundo mergulho naquilo que sempre esteve presente em nosso ser. As antigas tradições sabiam disso. O taoísmo falava da harmonia invisível que sustenta o equilíbrio do universo, algo que não precisa ser criado, mas apenas redescoberto. O estoicismo lembrava que o que nos afasta da verdadeira paz não são os acontecimentos externos, mas o esquecimento da força que já habita dentro de nós. Outras culturas ancestrais ensinavam através de mitos e símbolos que o ser humano já nasce com chaves sagradas, mas que essas chaves são facilmente perdidas quando nos deixamos aprisionar pelas ilusões do mundo material. O grande despertar, portanto, não é uma conquista inédita, mas o ato de reencontrar essas chaves e compreender novamente como usá-las. É por isso que muitos sentem que estão no meio de uma crise, seja emocional, espiritual ou até mesmo existencial. Essa sensação de colapso não é um castigo, mas um aviso de que o esquecimento já não pode mais permanecer. Quando a vida nos coloca diante de perdas, de dores ou de rupturas, na verdade, ela está nos convidando a lembrar daquilo que se perdeu em silêncio. O despertar, então, se revela como uma travessia que exige coragem, não porque nos leva para algo desconhecido, mas porque nos confronta com a responsabilidade de reaver o que já foi nosso. É como olhar para dentro de um espelho e finalmente reconhecer a imagem que sempre esteve refletida ali, mas que antes estava coberta por poeira. Nesse primeiro passo de compreensão, é essencial perceber que não há atalhos mágicos, nem receitas prontas para se alcançar o que foi perdido. O que existe é o caminho da lembrança. Esse caminho começa quando paramos de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. É quando silenciamos o barulho do mundo moderno e escutamos novamente a voz que ecoa nas profundezas da nossa alma. Essa voz, muitas vezes sutil, é como uma melodia antiga que insiste em tocar, mesmo quando tudo ao redor tenta abafá-la. O verdadeiro despertar não é sobre correr atrás de sinais grandiosos, mas sobre aprender a ouvir essa melodia e confiar no que ela nos revela. Ao longo dessa jornada, símbolos e sonhos
começam a se manifestar como mapas. Eles não aparecem para nos entreter, mas para nos guiar de volta à biblioteca interna que foi trancada. Um sonho recorrente, um número que se repete, um símbolo que cruza o nosso caminho várias vezes. Todos esses sinais são lembretes sutis de que algo precisa ser lembrado. Não é coincidência quando sentimos que o universo está nos chamando através desses detalhes. Pelo contrário, é um lembrete de que o despertar já está em movimento e que a nossa missão é apenas nos abrir para ele. O que muitos chamam de coincidências, na verdade, são fragmentos dessa memória espiritual tentando emergir novamente. O grande despertar, portanto, não é um espetáculo externo. Ele é silencioso, íntimo e profundo. Ele acontece quando cada pessoa decide parar de viver na superfície e mergulhar em suas próprias raízes. Esse mergulho pode ser desconfortável no início, porque exige encarar as sombras, os medos e as dores que escondemos por tanto tempo. Mas é justamente nesse encontro com nossas sombras que encontramos as chaves que foram perdidas. É ao atravessar os corredores escuros da alma que reencontramos as portas que levam de volta à luz. Por isso, o despertar não é sobre se tornar alguém diferente, mas sobre se lembrar de quem sempre fomos, antes de nos esquecerem de nós mesmos. Esse chamado não é individual, mas coletivo. Quando cada um de nós escolhe se lembrar, acaba acendendo uma chama que inspira outros a também despertarem. É como se uma rede invisível conectasse todas as almas, e cada vez que uma delas reencontra sua própria luz, envia um sinal que fortalece o despertar da humanidade como um todo. Essa é a grande razão pela qual o despertar é tão urgente. Não se trata apenas do seu caminho pessoal, mas de um movimento maior que atravessa gerações e prepara a humanidade para se reconectar ao que um dia foi perdido. O verdadeiro despertar é a lembrança de que não somos apenas corpos, não somos apenas histórias individuais. Somos memórias vivas de algo muito maior. Somos viajantes espirituais que esqueceram sua origem e agora estão sendo chamados a retornar. Reaver o que foi perdido não é sobre conquistar mais, mas sobre abrir mão do excesso que nos afastou da essência. É uma volta à simplicidade, à clareza e à pureza que já habitava em nós. E ao compreender isso, você começa a perceber que a crise, o vazio e a busca nunca foram problemas em si, mas sinais de que estava na hora de recordar. Esse é o primeiro passo do nosso mergulho. Entender que o grande despertar não é um destino final, mas o retorno àquilo que nunca deixou de existir dentro de nós. A partir daqui, vamos caminhar juntos para explorar como podemos atravessar essa travessia, como lidar com os desafios que surgem nesse caminho e, principalmente, como aprender a confiar novamente nos sinais que o universo coloca diante de nós. Pois o despertar não é sobre criar uma nova vida, mas sobre relembrar a vida que já pertence à sua alma. Quando falamos do despertar, é comum que muitas pessoas imaginem luzes, experiências místicas intensas e transformações que parecem quase sobrenaturais. Mas a verdade é que o despertar raramente se manifesta dessa forma. Ele chega silenciosamente, em momentos simples do dia a dia. Através de questionamentos profundos, pequenos incômodos e percepções súbitas que mudam a forma como enxergamos a realidade. É nesse espaço sutil, entre o comum e o extraordinário, que reside o verdadeiro poder do despertar. Ele não é uma promessa de uma vida sem dificuldades, mas a lembrança de que mesmo nas dificuldades existe um propósito maior, que nos chama a olhar além da superfície e a nos reconectar ao que esquecemos. O despertar, portanto, não é um evento que acontece de uma vez por todas, mas uma caminhada contínua que se revela em etapas, cada uma trazendo de volta uma parte daquilo que parecia perdido. Se observarmos com atenção, veremos que os símbolos desse despertar estão ao nosso redor.
Um número que se repete quando olhamos para o relógio, um animal que aparece com frequência em nossas caminhadas, uma palavra que surge repetidamente em conversas distintas. Tudo isso são lembretes do universo, sinalizando que algo maior está acontecendo. Esses sinais muitas vezes passam despercebidos porque fomos treinados a acreditar que a vida é apenas material e que tudo deve ser explicado de forma lógica. Mas o despertar nos convida a olhar novamente para o invisível, a aceitar que o mistério também faz parte da existência e que muitas vezes é justamente nesse mistério que encontramos as respostas que buscamos. As tradições antigas falavam disso de maneira profunda. O taoísmo nos lembrava de que o fluxo da vida é como a água, suave, mas capaz de atravessar montanhas. Ele nos ensina que o despertar não acontece quando forçamos, mas quando nos rendemos ao fluxo. Já os antigos sábios do Mediterrâneo falavam da importância da disciplina interior, não como um peso, mas como um caminho para que não nos percamos nos excessos do mundo. Ambos os ensinamentos apontam para o mesmo núcleo. O despertar é reaver uma harmonia que já existe, mas que foi encoberta pelo ruído da sociedade, pelas pressões externas e pelos medos que fomos acumulando. Esse processo de lembrar exige coragem, porque ao se aproximar do que foi perdido, muitas vezes você se depara com as sombras. São as dores não resolvidas, os traumas que ficaram escondidos, os desejos reprimidos e até mesmo as ilusões que cultivamos para não encarar a verdade. O despertar nos chama a olhar para isso de frente, não para nos ferir novamente, mas para compreender que nessas sombras também existe sabedoria. É como caminhar em uma caverna escura apenas para descobrir que, no fundo dela, há uma chama aguardando para ser reacendida. Quando temos a coragem de encarar essa escuridão, encontramos não apenas a luz, mas também a força para seguir em frente de forma mais autêntica e inteira. E é nesse ponto que muitas pessoas confundem o despertar com uma fuga da realidade. O verdadeiro despertar não é se desligar do mundo, não é se isolar ou negar a experiência terrena. Pelo contrário, é aprender a viver neste mundo com uma nova consciência. É reconhecer que a vida cotidiana, com suas alegrias e dores, é o palco perfeito para exercitarmos essa lembrança. Cada gesto, cada encontro, cada silêncio pode ser uma oportunidade de percebermos novamente a presença do divino em nossa jornada. Assim, o despertar não é sobre escapar, mas sobre se enraizar de uma forma diferente, mais consciente, mais leve e mais verdadeira. À medida que você caminha por esse processo, algo muito especial começa a acontecer. A sensação de que não está sozinho. Porque o despertar não é apenas individual, ele é coletivo. Cada vez que uma pessoa recorda sua verdadeira essência, ela ilumina o caminho de outros, mesmo sem perceber. É como se estivéssemos todos ligados por fios invisíveis de energia. E cada despertar fosse como uma centelha que acende mais luzes ao longo dessa rede. E isso nos leva a compreender uma verdade essencial. Quando você desperta, você não desperta apenas por si, mas por todos que fazem parte dessa teia sagrada chamada humanidade. Esse é o motivo pelo qual o despertar é tão precioso. Ele nos reconecta não só à nossa alma, mas também ao sentido maior da existência. Nos mostra que nossas experiências não são isoladas, mas que cada passo que damos repercute no todo. Quando lembramos de quem somos, deixamos de viver apenas para nós mesmos e passamos a viver como parte de um corpo maior. Esse é o chamado do grande despertar. Reaver não apenas a essência perdida, mas também a consciência de que fazemos parte de algo que ultrapassa nossa individualidade. Agora, eu quero te convidar a refletir com carinho. Você tem sentido esse chamado em sua vida? Tem percebido sinais, sonhos, símbolos
ou até mesmo coincidências que parecem querer te mostrar algo mais profundo? Se sim, saiba que isso não é por acaso. O despertar acontece de maneiras únicas para cada pessoa, mas todos fazem parte desse mesmo movimento de lembrança. Cada intuição que surge, cada sinal que aparece diante dos seus olhos, é um convite do universo para que você volte a se reconectar ao que foi espiritualmente perdido. E aqui, no nosso espaço, essa caminhada ganha ainda mais força, porque não caminhamos sozinhos. A cada encontro, a cada reflexão e a cada partilha, nos lembramos juntos daquilo que estava esquecido. É por isso que quero fazer um convite especial para você que chegou até aqui com o coração aberto. Se essa mensagem ressoou em sua alma, se você sente que esse chamado também é para você, eu quero que você faça parte dessa comunidade de buscadores que cresce a cada dia. Inscreva-se agora no canal Alquimia Ancestral, porque essa jornada é feita em conjunto e quanto mais compartilhamos, mais acendemos luzes nesse caminho. E mais do que se inscrever, deixe também nos comentários o que você tem percebido na sua vida. Quais sinais têm surgido para você? Que sonhos ou símbolos têm chamado sua atenção? Compartilhe, porque sua experiência pode ser justamente o que vai ajudar outra pessoa a reconhecer que também está despertando. Aqui, cada história é valiosa. Cada relato é uma centelha que pode iluminar outra alma. Essa troca é a essência do despertar coletivo. Muitas vezes, quando falamos de despertar espiritual, pensamos em algo distante, inacessível ou reservado apenas a sábios e mestres. No entanto, a verdade é que o despertar acontece no terreno da simplicidade. Ele se revela em gestos cotidianos, em escolhas conscientes, em pequenos silêncios que criamos no meio do barulho do mundo. O segredo é aprender a cultivar esse espaço dentro de nós. Pense em como uma semente cresce. Ela não força o processo, apenas segue o ritmo natural da terra, da água, do sol. Assim também é a alma quando começa a lembrar do que foi espiritualmente perdido. Não se trata de correr atrás de algo novo, mas de criar as condições internas para que a lembrança floresça. Isso significa cultivar a paciência, praticar a observação e permitir que o invisível fale em meio ao visível. Uma das formas mais poderosas de apoiar esse processo é a atenção plena. Não se trata apenas de uma técnica, mas de um estado de presença em que cada instante ganha valor. Quando respiramos com consciência, quando realmente ouvimos alguém sem pressa, quando sentimos o vento no rosto ou o calor do sol na pele, estamos nos reconectando ao que é essencial. Essas práticas simples são chaves antigas que nos foram entregues por tradições ao redor do mundo. Os taoístas chamavam de retornar ao fluxo natural. Os estoicos lembravam da importância de não se perder em desejos e medos. Ambas as tradições, cada uma a seu modo, apontavam para o mesmo caminho. O despertar está na forma como nos colocamos diante da vida, não no acúmulo de experiências extraordinárias. Outro ponto essencial é a capacidade de interpretar os sinais que surgem em nosso caminho. Você já percebeu como algumas coincidências parecem tão precisas que seria impossível chamá-las de acaso? São encontros inesperados, frases que chegam no momento exato, sonhos que trazem mensagens claras. Essas sincronicidades são a linguagem do universo, nos guiando para recordar o que esquecemos. Mas é preciso estar disposto a escutá-las, porque elas não gritam, elas sussurram. É por isso que quanto mais cultivamos a quietude interior, mais conseguimos perceber esses chamados sutis. Muitas vezes, o que parece apenas um detalhe pode carregar uma revelação profunda sobre o rumo da nossa vida. No entanto, esse caminho de lembrança também pode trazer dúvidas. É natural questionar se não estamos apenas imaginando coisas, se não estamos interpretando demais. Mas lembre-se, a mente lógica foi treinada para desacreditar do invisível.
O coração, por outro lado, reconhece a verdade quando ela se apresenta. É por isso que confiar na intuição é uma parte fundamental desse processo. A intuição não é apenas um pressentimento, mas uma inteligência profunda que fala diretamente da alma. É a bússola que aponta para o que está em ressonância com o nosso propósito maior. Aprender a ouvir e confiar nessa voz interior é reaver um poder que nos foi tirado quando fomos condicionados a acreditar apenas no que podemos medir e controlar. O despertar, portanto, é também um ato de coragem. Coragem de se libertar do medo de errar, de desapontar os outros ou de se afastar dos padrões que o mundo tenta nos impor. Coragem de viver de acordo com a própria essência, mesmo quando isso significa caminhar contra a corrente. Essa coragem não surge de uma hora para outra, mas se fortalece a cada pequeno passo em direção à autenticidade. Cada vez que escolhemos ser fiéis a nós mesmos, estamos resgatando o que foi espiritualmente perdido. Essa é a verdadeira revolução. Não contra o mundo externo, mas contra a ilusão que nos fez esquecer quem somos. Quero aproveitar esse momento para abrir um espaço de partilha com você que está acompanhando essa reflexão. Me conte, quais foram as sincronicidades mais marcantes que você já viveu? Que sonhos ou sinais fizeram você sentir que havia algo maior guiando sua jornada? Compartilhar essas experiências é mais do que dividir histórias, é criar um espaço de ressonância onde cada relato ilumina o de outro. Quando você deixa seu comentário, não apenas se conecta comigo, mas também com tantas outras almas que estão percorrendo caminhos semelhantes. Essa troca é uma forma de lembrar que estamos juntos nessa jornada de despertar. E se, ao refletir sobre isso, você sentir vontade de levar esse conteúdo mais adiante, compartilhe este vídeo com alguém que também está em busca de respostas. Muitas vezes, basta uma palavra ou um símbolo para acender a chama em outra pessoa. Talvez a sua atitude seja o sinal que alguém estava precisando para iniciar o próprio despertar. É assim que essa rede invisível se expande, como um círculo de luz que cresce a cada nova lembrança, a cada nova alma que desperta. A beleza desse processo é que ele nunca termina. Sempre há mais para recordar, mais camadas para retirar, mais profundidade a ser explorada. Isso significa que não importa em que ponto da caminhada você esteja, sempre haverá algo novo para se revelar. O importante é não desistir de olhar, de sentir e de acreditar que esse chamado é real, porque ele é. E quanto mais respondemos a esse chamado, mais nos tornamos quem sempre fomos em essência, seres conectados ao todo, guardiões de uma sabedoria antiga que agora retorna. O despertar não é um ponto de chegada, mas um movimento contínuo de retorno ao essencial. Cada passo dado nessa direção é como retirar uma camada de esquecimento que foi colocada sobre a alma ao longo de gerações. Por isso, toda vez que você se percebe mais consciente, mais conectado com sua essência, mais capaz de escolher com clareza e liberdade, está, de fato, reavendo aquilo que foi espiritualmente perdido. Essa é uma lembrança que precisa ser cultivada com paciência, porque o mundo moderno insiste em nos distrair com pressa, cobranças e ilusões. O verdadeiro despertar exige disciplina para se desligar dessas correntes invisíveis e coragem para viver de maneira mais alinhada com a voz interior. É nessa prática diária de lembrar-se que o poder escondido da alma ressurge. Outro aspecto profundo dessa caminhada é compreender que não se trata apenas de um processo individual. Cada vez que alguém desperta, abre uma trilha para que outros também despertem. Isso acontece porque somos, em essência, parte de uma mesma rede invisível, onde as transformações de um reverberam no coração de muitos. É por isso que compartilhar experiências, reflexões e aprendizados não é apenas um gesto de generosidade, mas também um ato de serviço espiritual.
Quando dividimos o que sentimos, inspiramos outras pessoas a reconhecerem seus próprios sinais, sonhos e símbolos. Assim, a lembrança daquilo que estava oculto vai se espalhando como uma chama que não pode mais ser apagada. Mas é importante lembrar, essa jornada não é feita apenas de clareza. Também existem momentos de dúvida, de silêncio, de sensação de estagnação. E é justamente nesses instantes que a alma mais se fortalece, porque o vazio não é ausência, mas espaço fértil para que o novo se revele. Os antigos mestres sempre ensinaram que a noite escura da alma precede o amanhecer mais luminoso. Portanto, se você se encontra em meio a uma crise, entenda, ela não é sinal de fracasso, mas de renovação. É o universo lhe chamando para abandonar o que já não serve e relembrar o que estava esquecido em sua essência. E agora, quero falar diretamente com você. Se essa mensagem tocou seu coração e você sentiu que ela trouxe algum despertar ou clareza, eu convido você a se juntar à nossa comunidade aqui no canal. Inscreva-se e permaneça próximo, porque esse espaço foi criado justamente para compartilhar sabedorias, reflexões e caminhos que nos ajudam a lembrar daquilo que a alma nunca deixou de saber. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de se reconectar com essa chama que o mundo tentou apagar, mas que jamais deixou de brilhar em você. Também quero te convidar a deixar nos comentários a sua visão, a sua experiência, os sinais ou sonhos que marcaram sua vida e fizeram você sentir que havia algo maior guiando sua caminhada. Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa está precisando ouvir hoje. E não se esqueça de sugerir novos temas para que possamos explorar juntos. Essa troca é preciosa, porque é nela que se constrói a verdadeira sabedoria, na união das experiências de muitas almas despertas. E antes de encerrar, deixo um convite especial. Continue essa jornada comigo. Na tela final, você encontrará 2 vídeos escolhidos com carinho, que vão aprofundar ainda mais essa reflexão. Não vou revelar os títulos agora, porque quero que você sinta o chamado no momento em que eles aparecerem diante de você. Permita-se seguir esse fluxo, como quem é guiado por um sinal do universo. Talvez seja exatamente nesses próximos passos que você encontre respostas que estava procurando ou chaves que abrirão novas portas em sua consciência. Então, respire fundo, confie e siga adiante. O despertar já começou em você e nada pode deter aquilo que foi relembrado pela sua alma. A cada instante, você tem a chance de reaver o que parecia perdido e caminhar com mais coragem, clareza e verdade. Esteja certo de que essa jornada não é feita sozinho. Estamos juntos, lembrando, despertando e expandindo. Esse é o chamado do tempo presente, e você é parte viva desse movimento.